Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade então à nossa aula de História, onde nós estamos falando sobre a cultura grega, tá certo? Na aula passada a gente começou a falar sobre coisas que aconteciam dentro da cultura grega, como a cultura grega via essa questão da família relacionada aos mitos, a religiosidade que eles seguiam, né? As questões culturais das quais eles estavam envolvidos no dia a dia, a alimentação, né, os banquetes, né, como é que era a visão da pessoa que estava inserida dentro da cultura grega, né? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre as influências gregas, né? Não descartando que aquelas questões que nós vimos na aula passada também são hoje muito características dentro da nossa sociedade na atualidade, né? Né, na nossa aula de hoje, então, vocês podem estar acompanhando lá a partir da página 24. Hoje nós vamos encerrar, então, essa unidade sobre os gregos e vamos iniciar a próxima com, né, a sociedade, então, a civilização romana, tá certo? E nessa aula de hoje, né, o que a gente vai ver? Né, a importância que se tem, né, de coisas do passado que perduram até hoje. Né? A gente pensar isso dentro da nossa sociedade. Será que existem resquícios da cultura grega dentro da sociedade atual, do que nós chamamos de sociedade ocidental? Né? E a gente vai perceber que sim, né? Que se não fosse pela memória desses povos antigos que nós fazemos uso até hoje, nós não teríamos muitos dos conhecimentos, muitas das percepções de mundo, muito do que nós somos, né? Do que nós nos identificamos como cultura, né? Afinal, a nossa colonização brasileira veio dos europeus, né? E os europeus beberam da fonte dos gregos antigos e, né, de várias transformações e várias outras culturas conforme a evolução histórica de cada um desses povos, né, da Europa, né? Mas muito dos gregos permaneceu e nós estamos aí para lembrar, né, e fazer uso disso no nosso dia a dia, entender como é que funciona, por exemplo, o nosso sistema político, né? Entender por que se faz tão importante o pensamento dentro da nossa sociedade, por que nós somos uma sociedade também que faz o uso da razão, né, das coisas para continuar sendo uma sociedade que continua evoluindo, né? Então a gente vai perceber que tudo isso faz parte dos pensamentos, né, não só dos gregos, mas de outros povos também que contribuíram com o pensamento grego. Mas dentro da sala de aula a gente vê aí muitas coisas que resgatam esse pensamento e trazem, né, dentro de cada uma das modalidades das disciplinas que nós estudamos, né, como a matemática, né, o português, a língua portuguesa, aliás, né, a arte, matemática, química, biologia, física, tudo isso sempre vai beber, né, da fonte dos gregos, né, e a história faz esse resgate, né, para que a gente tenha essa percepção, né, de estar sempre percebendo essas influências para nós, porque resgatar isso, relembrar, também é vida, né? Então vamos lá, né? O nosso texto, né, da página 24 começa basicamente com um jornalista Adalto Novaes, né, que ele é professor também, e ele fala que existe aí uma preocupação, ele está preocupado com o esquecimento da política, né? Porque como a gente sabe, os gregos eles eram muito ativos dentro da política, dentro da polis grega, né? Então, né, quem era cidadão grego de fato participava, né, da política da cidade, né? Apesar de ser uma política elitista, né, aonde só algumas pessoas pertenciam, né, à cidadania grega, né? Pessoas que eram nascidos gregos, né? Tinha lá um grupo que era rejeitado
pela política grega, né? No caso, não participavam dessa política, e, né, a gente percebe aí também que existia uma maior participação, né? Quando a gente fala sobre a Ágora, que era também, além de um centro de comércio, um centro religioso, também um centro, né, de reuniões, de assembleias, onde se discutiam os rumos da cidade, as políticas públicas dentro da polis grega, né, da cidade-estado grega. Então, na nossa sociedade hoje, a gente continua com a política, a gente continua, mas o cidadão muitas vezes não participa, né, da política, a não ser no momento do voto, porque ele é obrigatório. Olha só, um voto que é obrigatório, né? Então quer dizer que você ser um cidadão parece, né, certo dizer que você só é cidadão no momento de votar, e não é isso, né? Cidadão é estar participando da política também, né? Ainda mais que dentro do que palavras que nós incorporamos, né, dos gregos que nós utilizamos, né, na nossa política, né? Por exemplo, democracia, né? Nós vivemos dentro de uma democracia, né? República, são todos conjuntos de palavras que têm um significado de participação, né? Democracia é o governo do povo, né? Então, ele alerta sobre esse fato, né? De que o passado foi destruído pela ciência e pela técnica na ordem da vida material. O que isso quer dizer? Que com a evolução, né, da ciência, das tecnologias, com a evolução do pensamento, muitas das coisas que antes, né, existia uma participação popular maior, hoje em dia parece que está se desgastando com o tempo, não está tendo uma adesão do jeito que se tinha anteriormente, né, no passado. Então ele assegura que não se pode esquecer das dimensões humanas e políticas do passado. Por quê? Né? As convenções fundamentais da sociedade não podem viver sem a tradição e sem o passado. O passado ele é fundamental para que, né, a gente possa entender, né, o nosso presente e também pensar no nosso futuro. Né? Muitos dos pensadores que nós temos aí do passado foram baseando seu pensamento sempre num pensamento passado, né, e evoluindo esse pensamento, tá certo? Então, né, o jornalista ele vai convidar ainda a gente a refletir sobre o que aconteceria se simplesmente fosse esquecido tudo aquilo que foi escrito, né, as filosofias, as tragédias, as pinturas, tudo do passado fosse apagado, né? Hoje acontecesse uma catástrofe mundial e tudo que se construiu de história não existisse mais. O que aconteceria? Né? Então é uma coisa interessante para que a gente possa pensar, né, o quão importante é, né, a história, né? Não somente, né, a história da forma que ela molda a sociedade, mas, por exemplo, a sua história. Se você hoje tivesse uma amnésia e esquecesse toda a sua história, como que aconteceria? Pare para pensar nisso. Né? Vejam como a história ela é fundamental para a construção do sujeito, né? Para que a pessoa consiga pensar, né? Pensar como ela é dentro da sociedade, o que ela é dentro da sociedade. Beleza? Né? E a influência grega, será que ela pode ser esquecida? Existem indícios de que a cultura clássica grega sobreviveu à própria civilização grega, né? Ou seja, continuamente ela foi sendo incorporada e repaginada por outras civilizações, né? Principalmente as civilizações ocidentais, né? Como os macedônicos que pegaram a cultura grega e disseminaram ela dentro do norte da África até, né, o Oriente, né, próximo às Índias, né, criando lá uma cultura helenística, né, onde que se tinha a valorização do pensamento daqueles povos do passado e também da cultura grega que estava sendo levada para esses povos, né, que fundamentou muito, por exemplo, do pensamento de muitos estudiosos da época dos árabes, né, muitos árabes, Avicena, Averroes, né, que vocês vão ver ainda talvez na filosofia, tá certo? Então, tudo isso basicamente,
né, traz para nós hoje, aí, por exemplo, as instituições políticas, né, de origem grega, elas permanecem vivas na atualidade, como a gente estava falando, né? Apesar de terem sofrido então várias mudanças com as características do passar do tempo, né? Termos políticos como democracia, monarquia e tirania ainda habitam dentro do imaginário ocidental, né? Porque são coisas que a gente pode perceber ainda na atualidade, né? Uma democracia, né? O governo onde o povo participa, né? Através do voto ou até mesmo, né, do tipo de política pública que esteja se desenvolvendo, né? Uma monarquia onde você tem um rei, tudo isso a gente, né, vê ainda hoje sistemas políticos dentro da atualidade que são monarquias, né? E tirania, né? Quando uma pessoa age de maneira a querer impor a força, né, a sua ordem, né, a sua vontade. Então, a gente permanece vendo essas questões, né? E também pode-se ver que culturalmente, né, além da gente avançar muito, né, a gente vê a filosofia, né, com a aplicação de uma racionalidade humanista, né, as artes, a escultura, a música, a arquitetura, né, tudo isso, né, traz aí para nós vestígios desse passado grego que se encontram dentro do nosso dia a dia, né? Quem nunca ouviu falar de Pitágoras lá em matemática, né? O teorema de Pitágoras, né? Ou, né, ouviu falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Esses filósofos gregos que são os pilares da filosofia grega, né, da antiguidade, né? E que moldaram aí o pensamento ocidental, né? Então a gente vê que essas ideias permanecem, tá certo? Depois, né, vocês agora vão fazer uma atividade dessa HQ aqui sobre a Helena. Essa Helena, personagem dos quadrinhos aqui, que está relacionada muito com a personagem de Helena de Troia, que era filha de Zeus, né, e foi roubada por Paris, né, que era um dos príncipes de Troia, né, e ela era esposa de Menelau, que era o rei de Esparta, né? E ela era considerada a mulher mais linda do mundo. Até Afrodite, que era a deusa da beleza, a deusa do amor, tinha inveja dela. Olha só, né? E, né, então vocês vão fazer o trabalho aqui, né, sobre esse épico, né, que é chamado de Ilíada, onde que conta a história da Guerra de Troia, né? Em vários poemas conhecidos relacionado às músicas que nós temos aqui. Nós temos uma obra de arte, né? E também temos uma música, né? Aonde, né, vamos ter que fazer a análise, né? Um conto, um poema grego e também, né, uma música atual que retrata, né, essa figura de Helena de Troia, né? Assim como essa obra de arte também retrata, né, uma coisa do passado. Olha só, coisas atuais, música, arte que retratam coisas do passado de uma maneira para que a gente possa visualizar e entender, né, como que era como que funcionava esse conto épico, por exemplo, né, no nosso pensamento, né, para a gente ter, né, não ficar só no abstrato, mas ter algo mais possível de entender com o uso dos nossos sentidos, por exemplo. Não só com o uso dos sentidos, mas a arte vai muito além dos sentidos, né? Então, a gente pensar essa questão aí, né? E não é à toa que se vem essa questão dessa obra, né? Então, pessoal, faça essa atividade aí, né? Com a música do Zé Ramalho, né? Com o Otacílio Batista, né? Sobre Helena, tá certo? Que está ali na página 24, tá? E 25, tá certo? E continuando esse assunto sobre a Helena de Troia, a beleza de Helena de Troia, né? A filosofia, a matemática trabalham muito sobre essa questão do belo, né? O belo para os gregos, né? A beleza, ela foi relacionada, né? Como a forma de todas as coisas, né? E para os gregos, para os filósofos gregos, né, eles concebiam o mundo como algo ordenado, governado por uma única lei, né, que deveria ser possível de explicar a origem de todas as coisas somente usando fórmulas. E essas fórmulas seriam fórmulas
de certa forma, matemáticas, né? O mundo é regido pela matemática, tudo tem uma proporção, tudo tem um equilíbrio, né? E tudo isso, né, estabelece uma simetria perfeita para que tudo funcione, tá certo? Então, esse pensamento dos gregos, né, esse pensamento filosófico e matemático, podemos dizer assim, né, porque Pitágoras, além de matemático, ele era filósofo também, né, e muitos dos filósofos antigos gregos eram assim também, né, eram envolvidos em várias áreas do conhecimento que hoje nós chamamos de ciências, né, a partir da Idade Moderna, né, começou cada coisa ter sua caixinha, né, e na época dos filósofos antigos, né, não existia isso, né, era um filósofo, ele era um sabedor de vários conteúdos, de várias caixinhas ao mesmo tempo, né. Então, o filósofo e matemático Pitágoras, né, ele procurou estabelecer uma regra precisa para limitar a realidade, né, proporcionando ordem, né, e intangibilidade, né, ao mundo. Né? Suas ideias ajudaram a estreitar os vínculos entre a estética e a matemática, pois para ele apenas os números seriam capazes de proporcionar a compreensão do universo, né? Porque o princípio de todas as coisas para ele era o número, né? A matemática, vamos dizer assim, né? O que ele acreditava que existia de origem de todas as coisas era algo inteligível, né? Algo que estava além dessa realidade, né? Então, basicamente, ele acreditava então que a matemática seria a resposta para a gente entender aonde que a gente vê a matemática. Ah, professor, eu consigo ver a matemática nas coisas, né? Fica lá que nem a Nazaré lá daquela novela lá que tem um meme, né? Que fica aparecendo lá os números matemáticos, raiz quadrada e tudo mais, né? Então, será que a gente consegue ver a matemática assim mesmo, né? Ou a matemática só está no plano do pensamento? Fica uma coisa para nós pensarmos aí, né? O que existe realmente, né? Dos números, né? Então, o Pitágoras vai trabalhar essa questão. Ele vai trazer essa visão, né? Que se chama uma visão estético-matemática, né? Aonde o universo, né? As coisas elas existem porque elas têm uma ordem, né? Elas estão ordenadas e cumprem leis matemáticas, né? A sua mão ela não é desproporcional ao seu corpo, o seu dedo não é desproporcional à sua mão, né? Então os gregos trabalhavam muito essa questão na arte também, né? A questão da proporção, da simetria perfeita. Se você cortar uma estátua grega antiga, né, ali do século IV, né, você vai perceber basicamente aí que ela é perfeita, né? Ela é de um lado proporcional ao outro, né? Tem uma simetria perfeita, né? Porque os gregos trabalhavam com essa questão, né? Principalmente de perceber, né? Essa questão do belo dentro da proporção e da simetria, né? Tem aplicativos hoje que você pode acessar aí para você ver se teu rosto é totalmente simétrico, né? Não sei se vocês já viram isso, mas se vocês forem procurar lá no, 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 nas pastas que vocês baixam aplicativos, né? No Play Store, App Store, né? Vocês podem encontrar esse tipo de aplicativo que ele vai fazer a medida exata da simetria do seu rosto. E você vai perceber que isso não existe, né? Não existe simetria, né? Teu rosto sempre vai ter aí alguma imperfeição no sentido da altura de um olho com relação ao outro, o tamanho da testa, o tamanho do queixo, tudo isso, né, vai ser rebatido cientificamente, podemos dizer assim, né? Onde não existe essa simetria perfeita, essa perfeição toda, né? Mas, né, nada é desproporcional. Segundo o pensamento do Pitágoras, tudo existe de forma harmônica, porque está bem distribuído, né? Tem proporção às coisas, né? Está numa perfeita simetria, né? Então isso faz
gerar aí todas as coisas, assim como a música, a arte, a matemática, todas essas questões vão refletir em outras áreas, né? Nas engenharias, nas arquiteturas, tudo isso, né, que faz uso então da matemática, do belo, né? Vai ter aí então essa influência grega antiga e que perdura até hoje. Beleza, pessoal? Depois, terminando então, né, essa fala sobre as influências dos gregos na nossa sociedade, tem muitas coisas ainda que a gente poderia estar trabalhando, mas nós vamos começar agora os romanos, que beberam muito da fonte dos gregos antigos e também moldaram aí a sua filosofia, né, a partir dos gregos, né, os romanos também construíram vários pensamentos que foram transmitidos e influenciaram também a nossa sociedade, chegando aí ao patamar que nós temos hoje de conhecimento, tudo isso, né, dessa civilização que, né, vamos dizer assim, buscou nos gregos e, né, remodelou esse pensamento e retransmitiu, né, assim como outras civilizações fizeram e ainda como ainda a gente faz ainda hoje, né? Hoje a gente transmite aí pelas nossas aulas, né? Você pode entrar em qualquer lugar, digitar sobre história, pensamento antigo, vai falar basicamente de alguns povos dos quais a gente, até mesmo, né, você vai assistir um filme hoje aí, você tem várias referências antigas, né? Por exemplo, aí o filme do Poseidon que saiu, né? O Percy Jackson, né? Então a gente vê reinvenções dos mitos antigos dentro da nossa sociedade, né? Também lá o Aquaman, por exemplo, né? Fala sobre a Atlântida antiga, né? Uma civilização aí que existiu. Então, né? A Mulher Maravilha, né? Uma Amazona. Até hoje nós vivemos mergulhados dentro disso, gente. Sendo sempre, né, buscando referências na antiguidade, né, de culturas antigas, dos gregos ou de outros povos, para reinventar o nosso presente e o nosso futuro. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula e, né, não esquecendo, façam, por gentileza, as atividades da página 26, né, como uma forma de vocês relembrarem todo esse conteúdo que a gente viu dos gregos. E nós estaremos conferindo, então, na nossa próxima aula pelo Zoom. Beleza? Até mais, tchau!